O dia 30 é para que a gente possa seguir estabelecendo uma nova relação de forças, onde a luta por direitos e a luta pelos interesses da juventude e dos trabalhadores passe à ofensiva. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui em mais uma atividade da chamada Visão pela Esquerda, que é uma busca de estabelecer um diálogo com os ativistas para nós irmos discutindo a situação nacional, a dinâmica da situação nacional e também que orientação, que política é necessária ser desenvolvida. E eu tenho, já na nossa primeira atividade, no nosso primeiro encontro, eu me referia aos prognósticos do Fundo Monetário Internacional, isso foi em 23 de abril, de que o Fundo Monetário Internacional estava fazendo as revisões das perspectivas econômicas do Brasil para 2019 e para 2020. E nos 2 anos, o Fundo Monetário revisou para baixo o crescimento econômico para menos de 2%. Depois, os institutos no Brasil passaram a reconhecer isso, focos inclusive do Banco Central, e agora, na semana que passou, há praticamente não digo um consenso, mas os próprios economistas da burguesia, os economistas dos institutos de consultorias, todos eles estão vendo que há uma estagnação, e não só uma estagnação econômica no país, não só há um risco do produto interno bruto não crescer na prática, ou ser 0, ou ser 1%, que na prática é não ter crescimento, né? Mas que também pode haver uma depressão. Quando nós temos 14 milhões de desempregados, quando nós temos uma situação de crise social onde quase 70 milhões de pessoas estão com dívida, realmente é uma situação gravíssima que demonstra que o capitalismo brasileiro é um capitalismo que tem se demonstrado incapaz de resolver os problemas do nosso povo. E nós temos insistido também que o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que ganhou a eleição por uma combinação de fatores que agora não veio o caso discutir, mas evidentemente que uma parte da votação do Bolsonaro foi uma votação contra o sistema, um repúdio à política tal como estava se apresentando, uma situação meio de desespero e o encontro, a candidatura do Bolsonaro como uma busca de uma salvação. Né? O Bolsonaro, que foi o candidato da extrema-direita desde o início, nós denunciamos essa candidatura, ele ganha a eleição e ele começa a se revelar como o que ele é. O Bolsonaro ganha a eleição e trata de começar a aplicar uma linha política de extrema-direita, de desrespeito às liberdades democráticas. No início, o governo começou a criar um discurso de combate ao marxismo cultural, combate às esquerdas, mas o Bolsonaro, o que ele realmente é um projeto extremamente autoritário, de extrema-direita, contra todas as liberdades democráticas. Então, o Bolsonaro foi aumentando as suas contradições também com setores da própria classe dominante, com setores da burguesia, portanto, atacando o Congresso Nacional, atacando o Supremo Tribunal Federal, sobretudo atacando a liberdade de imprensa, de tal forma que os primeiros meses do governo Bolsonaro, nós aqui na outra atividade que nós fizemos, nós mostrávamos que o governo, nós estamos acompanhando que o governo nos primeiros 100 dias perdeu popularidade. E que o governo, a primeira resposta a essa perda de popularidade, porque o governo Bolsonaro começa fazendo o quê? Começa afirmando a sua posição de extrema-direita, mas ao mesmo tempo agarrando o plano neoliberal, aplicando o plano neoliberal. Portanto, é uma extrema-direita mais neoliberalismo. E esse projeto extrema-direita mais neoliberalismo buscava tentar unificar ao máximo possível a burguesia, na medida em que a burguesia brasileira, do ponto de vista do modelo neoliberal, tem um amplo consenso, tem pelo menos uma posição hegemônica. Mas o projeto autoritário de extrema-direita não. E não tem, até porque há muita resistência democrática, há muita cultura democrática no país e portanto, a sociedade brasileira não está dando um cheque em branco para um projeto autoritário. O presidente Bolsonaro agora trata de fazer um novo movimento político,
um movimento arriscado, mas é um movimento político que tenta fazer com que se constitua uma base orgânica da extrema-direita, coisa que ele não teve na eleição. Ele teve um voto de massas e uma posição minoritária de extrema-direita a favor dele. Ele ganha a presidência da República e passa a aplicar, além do discurso autoritário, um pacote, um plano econômico neoliberal. E esse plano econômico neoliberal, ao invés de fortalecer uma determinada base social de gente do povo indignada, pobres, descontentes com a política, ele começa a perder base social porque uma parte daqueles, inclusive, que votaram nele não querem um governo que aplique um plano contra o povo, que não garanta salário, que ataque a classe trabalhadora de modo geral, aumente o preço de combustível. Então o governo Bolsonaro agora tem uma tentativa nova, já que ele não conseguiu unificar a burguesia nesse projeto reacionário, antidemocrático, mais do que reacionário. O Bolsonaro agora, nesse momento, está se revelando como um presidente a favor de um golpe. Isso é preciso se ter muito claro. O presidente Bolsonaro está trabalhando já por um golpe. E o dia 26, que é a ação que ele chamou, é a tentativa de constituir base social militante orgânica, que ele ainda não conseguiu formar, com esse propósito. Isso é muito importante porque também é uma exigência que nós devemos fazer a todos aqueles que defendem liberdades democráticas, que defendem que o país não pode ter um projeto autoritário, a se demarcar, deixar claro que esse dia 26 é um dia do chamado a organizar um golpe no país. Nós estamos otimistas que se pode derrotar esse projeto. Se pode derrotar esse projeto. Nós tivemos, no dia 15 de maio, uma mobilização multitudinária. Nós falamos sobre essa mobilização. Nós prevíamos que nós íamos entrar num grande ascenso estudantil. De fato, isso se confirmou. As mobilizações de 15 de maio foram multitudinárias, tiveram um elemento que lembrou o espírito de junho de 2013, quando a juventude se levantou, e essas mobilizações vão seguir. No próximo dia 30 de maio, a juventude novamente vai ir para as ruas. Eu acho que, mais do que simplesmente responder ao dia 26, que é um ato a favor de um golpe, de uma ação que corte as liberdades democráticas, que impeça a organização do povo, a organização da juventude, o dia 30 é para que a gente possa seguir estabelecendo uma nova relação de forças, onde a luta por direitos e a luta pelos interesses da juventude e dos trabalhadores passe à ofensiva. Nós precisamos lutar por mais direitos e lutar pelos direitos da juventude e dos trabalhadores. Por isso que o dia 30 vai ser um dia especial e nós queremos que o dia 30 seja maior que o dia 15 de maio. Esse é o grande desafio de todos nós. Dia 30, portanto, todas as ruas.